Num mundo que palpita com a urgência do inesperado, um aviso ressoa como um trovão distante, sinalizando tempos de mudança. Para aqueles que tecem suas crenças nas profecias sagradas, sentem no ar que o relógio profético de Deus não cessa seu tic-tac. Nossa jornada humana encontra-se num ápice profundo, num divisor de águas que separa o passado de uma iminente realidade. Uma encruzilhada onde as páginas da história divina estão se desdobrando diante de nossos olhos. Com o coração pulsando ao ritmo dos tempos, nós, que nos encontramos imersos nas sinalizações do divino, somos chamados a refletir essa urgência em nosso ser. Há uma transformação palpável a acontecer, uma metamorfose do mundo como o conhecemos. E é aqui que nos reunimos, não para sucumbir ao medo, mas para acolher a revelação. O tema de nosso sermão, embora cause espanto e um frisson de inquietação, o que o anticristo fará em 2024 é chocante. É um chamado para encararmos esse assunto com corações abertos e mentes despertas. Como fiéis, somos guardiães do discernimento e soldados numa batalha espiritual que não cessa, mesmo quando os olhos do mundo parecem fechados. O propósito duplo de nossa mensagem de hoje é, em primeiro lugar, acender a chama da consciência sobre a presença latente do espírito do anticristo entre nós e, em segundo lugar, iluminar os preparativos deste espírito para uma sucessão de eventos em 2024 que poderiam abalar as fundações de nossa fé. Nos encontramos num momento crucial, na beira de um abismo, onde as ondas de escuridão e engano crescem ameaçadoras, e onde o relógio do destino conta regressivamente para um ponto de virada na história da humanidade. Para criar um alicerce bíblico firme para nossa reflexão, voltemos às palavras inspiradas do apóstolo João, em suas epístolas. Em 1 João 4, versículo 13, encontramos: "Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, e este é o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo." A verdade nessa passagem é avassaladora. O espírito do anticristo não é uma ameaça distante no horizonte do futuro. Ele já caminha entre nós, moldando silenciosamente o presente. Há um movimento quase imperceptível, um sussurro nas sombras da terra, um espírito que desliza pelos corredores do poder, infiltrando-se em nossas instituições, nossas artes, nossas casas. Frequentemente, nós cristãos ficamos à espreita, preocupados com a figura do anticristo, o homem. Sim, virá um homem, uma figura tangível, mas é crucial recordar que, antes de sua manifestação no palco do mundo, seu espírito já estará em ação, em um trabalho ativo e fervoroso. E assim como estamos cheios do Espírito Santo, há aqueles entre nós que estão genuinamente preenchidos pelo espírito do anticristo, sendo conduzidos por sua influência. Não é preciso ser um teólogo para perceber o espírito do anticristo assumindo o controle das esferas seculares. Em 1 João 2, versículo 18, João adverte-nos ainda mais: "Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que o anticristo vem, já muitos se tornaram anticristos, por onde conhecemos que é a última hora." As palavras de João vibram com uma urgência que devemos ecoar. Estamos na última hora, a hora derradeira. Ele nos revela que, mesmo em seu tempo, muitos anticristos surgiram, aqueles que se opõem a Cristo e buscam desviar as pessoas de sua verdade. A pergunta que se impõe não é apenas sobre a identidade do anticristo, mas sobre o impacto do seu espírito na nossa realidade atual. O porquê de focarmos no espírito que se opõe a Cristo e não em uma figura específica é claro como o dia que segue a noite. Ao compreendermos este espírito, tornamo-nos aptos a identificar suas manifestações no mundo que nos cerca. Não é pela especulação acerca da identidade de um indivíduo que discernimos os tempos, mas observando o crescente abandono da lei, a decadência moral e o engano que são as marcas do nosso tempo. O que então fará o espírito do anticristo em 2024? O que está delineado para acontecer é uma continuação do que foi iniciado na última hora de que falou o apóstolo João. Será uma progressão, uma escalada clara na rejeição da verdade
e na aceitação das trevas. Nos últimos 15 anos, testemunhamos um aumento na rejeição da verdade, que, sem sombra de dúvida, continuará em 2024. O espírito do anticristo, em sua essência, é a antítese da verdade. Jesus Cristo é a verdade, é a luz, e podemos observar como as marés deste mundo estão se voltando cada vez mais para a escuridão, onde verdades absolutas são negadas. Estamos em uma era onde o absurdo é aceito, onde o bom senso parece ter perdido seu lugar. Vivemos em um mundo que flerta com a fantasia, onde alguns rejeitam a realidade e optam por viver numa ilusão. Este cenário é um terreno fértil para o segundo ponto: a preparação para a adoração de um homem. A condição para seguir e adorar um líder carismático só tende a intensificar nos anos que se aproximam, inclusive em 2024. Quando o anticristo chegar, ele não precisará de décadas para ser reverenciado e adorado. Já agora, os corações dos homens e mulheres de todo o mundo estão sendo sutilmente persuadidos pelo espírito do anticristo a depositar sua confiança e lealdade em figuras humanas, em vez de em Deus. A chegada do anticristo não exigirá uma mudança drástica no modo de operação do mundo, pois, tristemente, quando ele emergir e assumir o centro do palco na sociedade, o mundo já estará preparado para ele. Este mesmo espírito já se faz presente em muitas igrejas e entre os fiéis. Observemos as condutas errôneas em algumas igrejas, a imoralidade em certos contextos religiosos. Muitas comunidades parecem impulsionadas pelo próprio espírito do anticristo. Pode ser desconfortável admitir, mas se o anticristo aparecesse hoje e iniciasse seu governo, há igrejas que o acolheriam de braços abertos. Não somente o aceitariam, mas também o endossariam. Não se limitariam a endossá-lo, mas também aceitariam sua marca e o adorariam. Por quê? Porque já estão sob a influência de seu espírito, que atua ativamente no mundo, preparando o caminho para sua aparição. Se o anticristo estivesse aqui hoje, pessoas que conhecemos poderiam aceitá-lo, e sua marca sem hesitação. Subestimamos frequentemente a influência e a atividade do espírito do anticristo em nosso mundo. Isso nos leva ao terceiro ponto. O espírito do anticristo moverá o mundo cada vez mais perto da aceitação da marca. A marca da besta mencionada no livro do Apocalipse é um lembrete assustador da profundidade de engano que o espírito do anticristo pode alcançar. Embora não possamos prever a exata forma que esta marca tomará, as tendências sociais sugerem que as pessoas podem se tornar cada vez mais condicionadas à ideia de aceitar uma marca ou sistema que lhes permita acessar bens e serviços. A gradual aceitação desta marca pode levar os indivíduos a comprometerem sua fé e lealdade a Cristo em troca da conveniência e ganho mundano. Assim como está escrito em Apocalipse 13, versículos 16 e 17, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Por gerações, estudiosos, teólogos e santos de Deus refletiram sobre esta profecia, considerando-a um cenário distante num futuro inimaginável. No entanto, com a velocidade do avanço tecnológico e as mudanças sociais que testemunhamos hoje, essa profecia parece menos uma visão distante e mais uma realidade iminente. A era digital inaugurou capacidades que só poderíamos sonhar há algumas décadas atrás. O mundo de hoje é completamente diferente do mundo de 40 anos atrás. Os veículos pelos quais você me ouve agora simplesmente não existiam e eram inimagináveis. Tecnologias biométricas, como reconhecimento de impressão digital e facial, tornaram-se comuns. Chips, RFID e tecnologias de comunicação por campo de proximidade, NFC, estão integrados em nossas vidas cotidianas, desde pagamentos sem contato até entradas sem chave. Além disso, há um impulso global em direção a uma sociedade sem dinheiro em espécie, onde moedas digitais e transações online estão rapidamente se tornando a norma.
Estes desenvolvimentos representam a infraestrutura que poderia, em teoria, apoiar o tipo de sistema descrito em Apocalipse 13. A crescente interconexão do mundo e a convergência dos sistemas financeiros globais significam que a implementação de um sistema universal, como o retratado na profecia, é mais viável agora do que nunca. Estamos na última hora, senhoras e senhores. A última hora de que João falou está aqui. Os eventos sem precedentes dos últimos anos, particularmente os últimos 5, demonstraram a capacidade do mundo de se unir e adotar soluções unificadas. Essa unidade, embora promissora em muitos aspectos, também prepara o palco para um líder mundial singular ou sistema exercer o tipo de influência descrita em Apocalipse, enquanto não podemos afirmar definitivamente que estamos à beira de testemunhar o cumprimento de Apocalipse 13, versículos 16 e 17, as peças do quebra-cabeça estão evidentemente sobre a mesa. O mundo nunca esteve tão preparado, tecnológica e sociopoliticamente, para esses eventos acontecerem. É um lembrete sóbrio da relevância atemporal das profecias antigas e da necessidade de estar vigilante nestes tempos de mudança. O espírito do anticristo, em 2024, continuará trabalhando em direção a esse objetivo, para que homens e mulheres aceitem o homem do pecado quando ele chegar. No aumento do pecado e da iniquidade, na profecia bíblica, um dos títulos que se destaca é o homem da iniquidade. Esta descrição nos oferece um vislumbre do caráter e natureza de uma figura do fim dos tempos, que se coloca em forte oposição à ordem divina e à lei de Deus. Este título pinta a imagem de alguém que personifica o caos, a rebelião e um flagrante desrespeito pela justiça. O homem da iniquidade é, em muitas interpretações, sinônimo do anticristo. O anticristo, uma figura profetizada para surgir nos tempos do fim, conduzindo o mundo por um caminho errado com sua enganação e carisma. A crescente ilegalidade observada no mundo de hoje é um testemunho da influência penetrante do espírito do anticristo. À medida que as sociedades se afastam dos padrões divinos e dos valores bíblicos, o espírito que impulsiona a humanidade em direção à ilegalidade ganha ímpeto. Os tempos em que vivemos refletem as profecias, exibindo um claro aumento da desobediência contra absolutos morais e verdade espiritual. O caos, a degradação moral e o aumento da rebelião contra a ordem divina são todos estágios preparatórios para a manifestação final do anticristo. Avançando para 2024, a trajetória parece clara, já que o espírito do anticristo se aprofunda ainda mais. Podemos antecipar uma escalada na ilegalidade em todo o mundo. Esse espírito, já ativo e influente, continuará a corroer fronteiras morais, facilitando um clima propício para a emergência do anticristo. Ao predar as vulnerabilidades da sociedade e capitalizar sobre a predisposição da humanidade para o pecado, o espírito do anticristo está preparando o palco para um futuro onde a ilegalidade não é a exceção, mas a norma. Ao olharmos ao redor do mundo hoje, testemunhamos um crescente afastamento dos valores morais e éticos. As linhas entre o certo e o errado parecem se confundir à medida que as normas sociais se afastam dos princípios estabelecidos na Palavra de Deus. Em 2024, essa tendência provavelmente se intensificará, levando a um aumento na ilegalidade que desafia os próprios fundamentos da sociedade civil. O espírito do anticristo prospera em um ambiente onde o relativismo moral prevalece, tornando mais fácil para as pessoas racionalizar comportamentos que estão em desobediência direta aos comandos de Deus. O espírito do anticristo não está esperando uma data futura para se fazer conhecido. Ele está ativo e florescendo hoje. Olhe ao redor. Os males do passado, a maldade sobre a qual lemos nas Escrituras, não são apenas contos antigos. Eles estão se manifestando diante de nossos olhos. Você ouviu as histórias de Sodoma e Gomorra, cidades tão perversas que atraíram o julgamento ardente de Deus. Foi-lhe contado sobre os dias de Noé, um tempo tão corrupto que Deus purificou a terra com um dilúvio. E quem pode esquecer Babilônia, o emblema do orgulho humano,
arrogância e desafio contra o Altíssimo? Agora, ouça-me bem. Os pecados, a maldade, as depravações daqueles tempos não desapareceram no ar. Não, eles foram ressuscitados, reformulados e reembalados para os nossos dias. O mundo moderno, meus amigos, é um caldeirão de tudo o que é vil que existiu. Jamais a humanidade desafiou a Deus de uma maneira tão audaciosa como agora. Parece que o diabo folheou cada página da história, reunindo as mais nefastas práticas de cada época para tecer o mundo em que hoje habitamos. Não se enganem, não avançamos, regredimos. O pecado pode usar uma máscara diferente, mas seu rosto é o mesmo. O pecado pode ter ferramentas modernas, mas seu intento é ancestral. O diabo não precisa inventar novos pecados. Ele simplesmente reaproveita os antigos para uma nova geração. E deixa-me dizer-te algo. A conveniência do pecado de hoje deveria aterrorizar cada um de nós. Houve um tempo em que o pecado exigia esforço, quando era necessário aventurar-se pelo mundo afora para encontrá-lo. Mas agora, o pecado bate à nossa porta, irradia diretamente para nossos lares, espreita nos dispositivos móveis que seguramos em nossas mãos. Estamos na era digital, onde a maldade está a apenas um clique de distância. É um mundo onde nossos filhos, bem sob nossos tetos, podem ser expostos a coisas que fariam Sodoma corar. Um mundo onde a tentação não está ao virar da esquina, mas sim no nosso bolso. Mas deixem-me lembrar-lhes, isto não está acontecendo por acaso, é orquestrado, um esforço concertado pelo espírito do anticristo para nos anestesiar, para nos dessensibilizar, para nos fazer aceitar o inaceitável e preparar o mundo para o homem da iniquidade, o homem do pecado. É o plano do diabo tornar o pecado tão comum, tão prevalente, que não o reconhecemos mais pelo que verdadeiramente é: rebelião contra um Deus santo. Não estamos simplesmente aguardando a chegada do anticristo, meus amigos. Seu espírito já está aqui, operando nos bastidores, puxando as cordas, moldando culturas e sociedades e fazendo o anormal parecer normal. Esta é a astúcia do diabo, para preparar o mundo para a eventual ascensão de seu escolhido. O mundo está à beira de um precipício, com o espírito do anticristo mais potente do que nunca. Como crentes, devemos nos equipar com a armadura de Deus, fortalecer nossa fé e brilhar como faróis de luz na escuridão que nos envolve. Os eventos de 2024, embora incertos em detalhes específicos, são inquestionavelmente fundamentais na linha do tempo profética de Deus. Sejamos diligentes, não meros espectadores, mas guerreiros ativos por Cristo, firmes contra a maré enganosa e inaugurando o reino de Deus. O tempo de se preparar e agir é agora, pois a hora é de fato avançada.